Muito bem, então já estamos gravando, tá? Tanto o vídeo quanto a transcrição aí do texto que a gente está falando. Hoje a ideia aqui é o penúltimo passo, né? Então nós estamos na quinta das 6 aulas que eu vou ministrar para vocês sobre otimização. E hoje eu quero entrar com vocês com 3 problemas clássicos que nós temos de programação inteira, binária, que é o problema da designação, o problema do transporte, o problema das p-medianas. E por que que eu quero mostrar isso? Porque, assim, essas 4 primeiras aulas, nós vimos o que era de mais básico, em termos de compreensão do que é otimização, de compreensão do que é a modelagem, as ferramentas mais básicas que tem, que já dá para vocês tentarem implementar isso, né? E aqui eu reforço até o que eu venho falando nas outras aulas. Hoje nós temos as ferramentas aí, as inteligências artificiais, Gemini, etc., ChatGPT, que nos auxilia nessa parte computacional, né? Então é muito mais fácil hoje em dia a gente ser autodidata com relação a isso. Porém, a dificuldade não está em montar o modelo, em resolver o modelo no computador, né? Então, se você souber bem como escrever, as próprias IAs aí das plataformas, né? Elas vão conseguir montar o modelo, é, assim, 100% correto, acho difícil, tá? A não ser que seja muito simples o teu problema. Mas já dá uma boa ajuda em termos computacionais. Agora, repare que também para usar inteligência artificial, a gente também tem que saber escrever de uma maneira que explique o que a gente quer fazer. Porque às vezes o retorno que eu tenho de uma IA, ela não é aquilo que a gente quer, porque a gente escreve talvez de uma maneira que não seja a melhor possível. Então, essas essas 4 primeiras aulas aí, elas servem para que a gente consiga compreender tudo que envolve a parte que o computador não vai fazer para a gente. Não fez, não faz, hoje não vai fazer no futuro, que é pensar sobre o problema. Não vai fazer. Não tem como, não tem como o computador compreender as nuances, ainda mais quando eu tenho coisas culturais, práticas, costumes dentro de um certo modelo, em que a gente tem que alterar isso e colocar e inserir isso no modelo. Então vai ser muito difícil, mesmo com o avanço do IA, fazer a modelagem, porque para fazer a própria modelagem numa inteligência artificial, você precisa descrever o problema, que é aquele modelo conceitual que a gente falou lá na primeira aula, lá na segunda aula, na verdade, que é você conseguir descrever o teu problema real em um texto. E aí fazer esse modelo real em um texto, esse exercício é um exercício que é muito difícil para um computador processar sozinho, porque ele não vai conseguir fazer um diagnóstico de uma maneira clara, principalmente que se todas as informações operacionais não forem automatizáveis. São coisas que você está observando que você vai ter que colocar ali no teu texto. Bom, então, eu acho que essas 4 primeiras aulas ficou claro para todo mundo que a parte da modelagem em si, o ser humano vai ser insubstituível. E aí a gente vai ter um espaço aqui que é transformar esse modelo em modelo computacional. Então, a gente viu o Excel, muito rapidamente a gente viu ali a parte do Python, né, no Colab. Já vou avisar para vocês aqui que ao longo dessa semana que vem, da semana e na outra, a nossa próxima aula é dia 20 e poucos, se eu não me engano aqui, deixa eu ver aqui o calendário. Acho que é 27, tá? Então, ao longo dessas próximas 2 semanas, antes do dia 27, quase todos, se não todos, os modelos que a gente fez em sala de aula, eu vou transformar todos eles em um arquivo Python e vou deixar lá na plataforma para vocês, lá no nosso espaço, para que vocês possam usar. Então, ao longo dessas 2 semanas, eu vou colocando lá todos os modelos e mais alguns já para vocês utilizarem lá à vontade, né? Até para poder ver como é que faz um, faz outro e tal.
Então, essa parte computacional, com alguns exemplos, com as inteligências artificiais das plataformas, vocês conseguem se desenvolver sozinho, né? Então, o que são essas duas últimas aulas da parte de otimização? Hoje, a gente vai ter que falar sobre o início das coisas, ou seja, a gente tem quatro problemas clássicos que a gente precisa ver, que não tem como a gente não ver numa aula de otimização, de modelagem de programação linear, que é a designação, o transporte, as p-medianas e o problema do caixeiro viajante, tá? Então, essas quatro coisas aqui, eu vou tentar ver três hoje, uma, que é o caixeiro viajante, num pedaço da aula que vem, e vou deixar metade da próxima aula para a gente ver outras variações, outras aplicações. E por que que é importante ver isso? Vai chegar num ponto de modelagem que é o ponto de, vamos dizer, assim, de virada de chave. Quando a gente vê inicialmente esses modelos, a gente tem uma primeira sensação. Tá? Qual que é essa sensação? Puxa, que legal, não tinha visto isso na minha vida, que legal, vou tentar resolver o problema e tal. Aí você vai lá e começa a fazer modelinhos pequenininhos e vai funcionando. Só que, é óbvio, quando a gente vê uma coisa que funciona e é bacana de ver o resultado, você vai começando a ampliar, querer ampliar isso. E aí, quando dá esse segundo passo, você começa, puxa, mas é muito difícil de fazer. É muito grande, tem muitas restrições. Já não cabe no Excel. Eu já tenho aqui uma linguagem de programação. Puxa, eu não sou bom programador. Ou eu sou bom programador, mas eu não tenho tempo para desenvolver esse modelo dentro da minha rotina. Então, começa a ter outras dificuldades, que é a complexidade do problema que você vai abordar. Só que essa complexidade do problema, assim como eu falei lá no início, né? Para aquela base lá, se você pegar os livros que tem ali disponível na biblioteca da UFR e só entender os problemas e os resolvidos, então ali na biblioteca, até abrir com vocês, tem lá 12 livros lá de PO. Pega só os exercícios resolvidos dos livros. Vocês já vão entender isso. Também existem os exercícios resolvidos da parte de programação inteira e programação binária nos livros. E da mesma forma, tá? Mas aqui ele tem um raciocínio que a gente precisa trocar uma ideia sobre isso. E esse raciocínio da programação inteira, ele é baseado nesses modelos que eu falei para vocês. Uma vez que a gente viu esses modelos, daqui para frente não tem mais limite. É só uma questão aí de experiência, de fazer, aumentar, fazer, aumentar. Mas a gente precisa ter essa experiência de um modelo de programação inteira e binária básico para que a gente consiga falar assim, opa, isso aqui veio lá do problema da designação, isso aqui veio lá do problema do transporte, isso aqui veio lá do problema da roteirização, isso aqui veio lá do problema das p-medianas. Porque o resto dos problemas nada mais é do que avanços destes problemas ou o aumento da complexidade desses problemas. Tá? Então, essa é a lógica do que a gente está fazendo. E aí, no final da próxima aula, a gente tenta abordar, falar outras situações, outros problemas, outras aplicações, enfim. Aí a gente vai para o lado prático, né? Do lado de implementação dessas técnicas e desses modelos. Beleza? Deixa eu trocar aqui agora a minha tela, colocar vocês para outra, a segunda tela e compartilhar. Estão vendo já o Excel, não? Sim. Muito bem. Então, o que a gente vai falar aqui agora é o problema da designação. Então, naturalmente, o problema da designação, ele nasce de um problema que, hoje em dia, é conhecido como problema de match, né? Então, eu até dou um exemplo sempre quando eu falo sobre isso, de esses aplicativos de encontro, par perfeito, essas coisas assim, nada mais é do que fazer esse match, né? E esse match ele pode ser feito de diversas maneiras. Por exemplo, eu tenho lá uma tarefa para ser realizada, eu tenho uma equipe para realizar. O que que eu vou fazer? Eu vou lá e vou escolher a pessoa que vai fazer tal tarefa. Simples assim. Simples assim. Então, aqui, ó, vou colocar aqui tarefas aqui, ó. Por exemplo,
Eu vou colocar aqui tarefas relacionadas ao TCC. Imagine que nós tenhamos o TCC de vocês. Eu tenho que fazer algumas tarefas. Não sei se vai ser exatamente assim, tá? Mas eu vou colocar assim, mais ou menos em ordem o que a gente tem que fazer. Primeiro, a gente tem que ver o problema, né? A descrição do problema. Então, encontrar um problema que eu quero abordar no TCC e entender esse problema. Uma vez que eu entendi esse problema, uma outra tarefa que eu tenho é levantamento de dados. Tudo bem. Então, vou lá, pego o problema, descrevo, faço um fluxograma, faço um desenho, tal, 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 tal. Muito bem. Então, agora eu preciso de dados. Eu vejo os dados históricos daquilo, como que funciona, qual é a quantidade de caminhões que tem, a quantidade de docas, o número de produtos que eu tenho que produzir, o número de processos que eu tenho que designar. Enfim, tem que levantar esses dados. Feito isso, levantamento de dados, a gente vai lá e fazer a revisão da literatura, que vem a parte que todo mundo reclama, mas tem que fazer, não tem jeito. A revisão da literatura, só para a gente contextualizar um pouquinho aqui, é o que as empresas falam de benchmarking, né? E que há 40 anos atrás chamava espionagem industrial. Você vai ver o que os outros estão fazendo e vai tentar absorver aquilo que é melhor. Então, ao invés de eu ficar sofrendo sozinho, eu vou ver o que os outros já sofreram e vou tentar trazer para mim aquilo que me interessa. Beleza, fiz a revisão da literatura. Nessa revisão da literatura, o que que vai aparecer? Então, vai aparecer diversos trabalhos, artigos, dissertações, teses, né? Artigos em revistas, artigos em congressos, dissertações e teses, livros, que vão dizer assim: olha, eu já trabalhei com um problema, talvez não idêntico ao seu, mas parecido com o seu, bem parecido com o seu, e eu usei esse jeito de resolver. Aí vai aparecer outro: olha, eu resolvi esse aqui que é um pouquinho diferente, e eu fiz esse outro jeito de resolver. Então você vai ter diversas metodologias para resolver as coisas. Legal. Então, o que que você vai fazer? Você vai definir a partir daí uma metodologia ou um conjunto de metodologias para implementar. Então, você vai, a partir desse momento que eu olhei o que os outros estão fazendo, opa, então eu estou propondo uma metodologia assim, vai fazer assim, assim, ou eu vou propor duas, três metodologias para comparar elas para ver o que que é melhor. Onde que essa metodologia vai ter um embasamento acadêmico. Então, ó, esse pedaço aqui eu peguei lá do artigo do Joãozinho, esse pedaço aqui eu peguei da metodologia da Mariazinha, esse aqui eu peguei do Pedrinho, juntei isso aqui e fiz a minha metodologia. Então, eu vou reproduzir o que cada um fez parcialmente ou integralmente dentro do meu problema aqui adaptado. Definir a metodologia, aí vem a parte de implementação. Então, eu tenho lá que implementar esse problema. Implementou esse problema, legal, bacana, programou, eu vou colocar aqui implementação e testes. Então, você vai fazer implementação e testes. Vai programar o que tem que programar, vai pegar os dados, vai juntar, vai fazer os testes, etc. Aí, depois eu tenho aqui a análise de resultados. Bem, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. Depois que eu faço resultados, bom, eu tenho que fazer uma conclusão sobre isso aí. Ou seja, eu vou lá, o que que é análise de resultados? Diante desses testes, eu vou propor aí agora, dentro da análise de resultados, cenários, problemas reais, comparação de problemas reais que eu já tenho resultado com o que eu implementei. Eu vou propor mudanças e aí faço é, rodo lá a minha metodologia para ver se tem uma vantagem, desvantagem, etc. Faço essa análise total. E, por fim, as conclusões. Ó, diante desses 10 cenários que eu fiz, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena, essa programação foi boa, isso aqui foi ruim, aqui podia ser melhor assim, aqui podia ser melhor assado, isso aqui joga fora que não funciona, isso aqui só serve para esse tipo de situação. Então, eu tenho que pensar sobre todos os resultados e chegar numa conclusão. Muito bem. E depois, obviamente, no final de tudo isso, a gente tem que, vou colocar aqui a escrita científica. Opa, científica. Bom, vocês vão escrever o TCC de vocês lá, etc.
Então, esses são os passos. Obviamente que a gente pode ir escrevendo isso aqui. Essa ordem aqui que eu falei, geralmente isso aqui é o capítulo 2, isso aqui é o capítulo 2, isso aqui é o capítulo 3, isso aqui é o capítulo 4, isso aqui é o capítulo 5, isso aqui é o capítulo 6, ou melhor, isso aqui é o capítulo 6, isso aqui é o capítulo 7, 5, 6, e aí na hora da escrita você vai lá e escreve o capítulo 1, que é a introdução e tal, porque você já fez o trabalho. Então você vai escrevendo ao mesmo tempo, mas você termina, formaliza lá no final a tua escrita e faz a defesa. Então isso aqui seria as tarefas, vamos dizer assim, de uma conclusão de um curso, de uma conclusão de uma especialização, de uma conclusão de um TCC, de uma monografia de conclusão, um TCC de graduação, uma dissertação de mestrado. Muito bem. E aí eu vou ter pessoas aqui. Pessoas para fazer. Tá? Eu vou colocar o nome de vocês aqui, ó. Vou colocar aqui o Wallace, o Eliandro, Davi, Priscila. Tem 8. 4. O Tássius, o Sérgio, 6. O Álvaro e a Gabriela. Na ordem que está aparecendo para mim. Muito bem. Muito bem. Então, aqui o que que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 8 problemas, 8 tarefas, 1, 2, e eu tenho 8 pessoas para resolver essas tarefas aqui. O problema da designação, gente, ele é exatamente, o problema clássico da designação, ele é exatamente isso aqui. Imagine que eu tenho lá uma quantidade de tarefas, uma quantidade de pessoas, e eu tenho que fazer essa designação um a um. Então, este problema aqui, ele é o pai, não, o avô de 80% dos problemas reais. Porque em algum momento eu tenho que fazer a designação de alguma coisa para alguém. Obviamente que eu posso chegar e falar assim: não, 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 olha só, eu já conheço o Wallace aí, o Wallace trabalha lá na TI, ele que vai fazer o levantamento de dados. Ah, eu já conheço o Eliandro já manja bastante aí de finanças, então ele que vai fazer análise de resultados. E posso designar isso. Porém, quando essas tarefas não são óbvias assim, o que que pode acontecer? E aí, é, essa visão que eu estou trazendo para vocês aqui, que não só a visão técnica, mas tentar uma visão um pouquinho mais gerencial em cima das técnicas quantitativas, é a seguinte: inevitavelmente, quando a gente vai abordar qualquer problema com uma área quantitativa, naturalmente, e não só quantitativa, mas para a gente resolver qualquer tipo de problema, a gente vai ter que ter um pedacinho dessa decisão na gestão de pessoas. Não tem como, não tem alternativa. Não tem jeito. A gente vai ter que gerir pessoas lá. E, por vezes, quando você já é o gestor de uma equipe, você acaba designando tarefas que, aquela pessoa ali, sei lá, o Tássius sempre fez bem isso daqui. Ele é muito bom nisso aqui, então sempre vou designar essa tarefa para ele. E ele é realmente muito bom para fazer essa tarefa. Mas pode ser que ele não queira fazer essa tarefa. Pode ser que, vamos pegar aqui, ó, a implementação aqui, ó, o Tasso é bom, ele manja disso daí, fez mestrado já, ele entende disso aí, então eu vou fazer isso para ele. E realmente ele vai fazer muito bem. Mas o que ele queria mesmo fazer era fazer aqui, sei lá, a revisão da literatura. Então, às vezes, num levantamento de dados simples, simplesmente perguntar, né? Então, como que a gente acaba designando hoje em dia as coisas? Basicamente, a gente vê três aspectos, né? Ou poderia ver três aspectos: o currículo da pessoa, as experiências da pessoa e uma entrevista, que é perguntar para a pessoa. Hoje, pelo menos nessa área nossa mais quant, esses últimos 9 meses, e aí eu estou falando assim de uma experiência minha bem intensa, tá? Esses últimos 9 meses eu acompanhei pelo menos uns 15 processos seletivos de empresas procurando pessoas na área de pesquisa operacional e data science. Pelo menos uns 15 eu acompanhei. Por quê? Porque está chegando em mim aqui como professor da universidade, eu estou distribuindo para os meus alunos de graduação, mestrado, doutorado. E eu tenho acompanhado esse processo seletivo.
E o que que a galera tem feito essencialmente? Feito questões, perguntas técnicas e não entrevistas. Nem deixam chegar nas entrevistas. Ou seja, ele está olhando só a experiência da pessoa aplicada. Porém, às vezes, e estou dizendo na maioria das vezes, essas empresas estão colocando testes que eles mesmos internamente não têm a resposta. Ou seja, um teste de seleção que é muito mais difícil do que o trabalho que a pessoa efetivamente vai fazer. Mas muito mais difícil. E desses, eu estou falando 15, mas é mais ou menos, tá? Mas vamos supor que fosse 15. Desses 15, 12 fizeram isso. Colocaram testes muito mais difíceis. Aí não olharam para a experiência da pessoa. Então, se a gente olhar currículo, que é formação e experiência, não estão olhando para a experiência, se a pessoa já abordou esse problema, se já resolveu esse problema, se fez uma especialização, se fez um mestrado. O que que ela está olhando? Títulos. Ou seja, só o currículo escrito. E aí, hoje em dia, galera, vocês sabem, né? Então, vocês aqui estão buscando uma coisa diferente. Vocês estão buscando um conhecimento muito mais profundo do que aqueles cursinhos lá de 20 horas do LinkedIn, né? 12 horas de metodologia Scrum e o cara já fala assim, eu sou Master Scrum porque eu tenho um curso de 12 horas de Scrum no LinkedIn, sei lá como que é o nome, ou na Lura, ou nesses sites assim. Então, aí a pessoa vai lá e faz um monte de curso, um monte de diploma. E as empresas estão dando valor para isso. E está acontecendo isso. E não fazem a segunda parte, que é olhar para a experiência de uma maneira um pouquinho mais, uma análise investigativa um pouquinho melhor, e em hipótese alguma está falando com as pessoas. Isso para fazer a seleção. Então a gente tem falhas enormes nesse processo seletivo. Inclusive, eu estou tentando montar aqui um treinamento, alguma coisa assim, para o segundo semestre, para poder ofertar isso para as empresas saber o que pedir quando quer uma vaga dessa. Porque tá bem ruim os processos seletivos, bem ruins. Estão passando muito do normal, do que deveria. Muito bem, então aqui a gente começa a ver justamente aonde que está a falha da gente não perguntar para as pessoas o que elas fazem. Eu posso acabar selecionando para fazer uma tarefa uma pessoa em que a informação que eu tenho é parcial. Parcial. Se nós trouxermos esse mesmo problema para uma equipe, vem lá a situação que eu estava falando aqui do Tassius, por exemplo. Puxa, ele sempre fez a implementação, mas ele gosta da revisão. E pode ser que, sei lá, o Sérgio seja uma pessoa que nunca trabalhou com implementação, mas que ele tem uma afinidade com isso e ninguém sabe. Porque ninguém nunca perguntou para o Sérgio. Então, aqui a gente pode levantar, por exemplo, as preferências das pessoas. Desses nomes que eu estou falando aqui, todo mundo está me ouvindo? Só faz um joinha aí, se possível, desses 8 aí. Que eu vou pedir para vocês preencherem. Beleza? Então, preencham aqui, galera. Preencham aqui uma nota. Aí no papel de vocês aí e tal, uma nota de 1 a 10, onde 10 seria assim, eu quero muito fazer isso, e 1 eu quero pouco fazer isso. Não é para fazer uma ordenação, é para dar uma nota. Se você, por exemplo, eu gosto muito de a revisão da leitura e metodologia. Eu vou colocar 9 aqui, 9 aqui. Beleza, pode ser. Eu não quero fazer a escrita. Eu vou colocar 2 aqui. Eu também não quero levantar os dados. 2 aqui. Então, eu posso repetir. Então, é uma análise independente. De cada problema, você coloca um valor de 1 a 10, de 1 a 10, onde 1 eu quero pouco, 10 eu quero muito. Beleza? Então, façam aí e me digam, quem for terminando aí essa ordem, vai me falando a ordem de cima para baixo aqui, ó. Abre o microfone e fala. Ó, o meu é 10, 5, 4, tal, 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 eu vou preenchendo aqui. Então, nós vamos falar aqui as preferências. Levantamento de dados. Quer falar o teu já, Eliandro? Não, desculpe, falei em voz alta. O que que é metodologia mesmo? Desculpe. Metodologia é você sair da revisão da literatura e desenvolver a sua maneira de resolver. Eu vou pegar esses dados, vou fazer primeiro esse processo, depois eu vou fazer esse modelo, aí o resto desse modelo eu vou colocar nesse processo e tal. Então, é o que você compilou da revisão da literatura.
Vamos só supor que isso aqui seja problemas independentes, tá? Não pensem de uma maneira independente. Se cada um fosse fazer uma das coisas. Professor, é a Priscila. Eu já vou falar o meu aqui. Vamos lá, Priscila. Isso aí. Ó, do Diga. 1 ao 7, eu não lembro a nota máxima, mas pode pôr a máxima. A 8 é 1. Eu detesto a escrita científica. Tudo bem. Então, vou colocar assim, é isso? Isso. A minha avaliação foi um pouco mais variada. Não sei se era esse o propósito, mas eu Não, coloquei problema, livre. problema 8, Pode falar só o número, que daí eu vou tá. fazer. 8, 10, 6, 7, 5, 9, 8, 5. Boa, isso aí. É isso aí. Tem mais? O meu aí, professor. Vai lá, Tassi. Ah, bom, eu não gosto do. Dizem que 10 é sempre absoluto, né? É 9, 7, 8, 7, 6, 9, 7, 5. Talvez para mim o 10 é receber isso e pronto. Isso. Eu já vou fazer comentário sobre isso, Tassi. Esses aí é do Eliandro, professor. Eu abri o microfone, mas vou falar É, os meus. E agora é o Tássio, tá? é o Dá Ah, esse contrário. aqui é dele, Leandro? É. Eu coloquei Tá. na ordem 10, 9, 2, 8, 9, 10, 10 e 1. Ok. Vai lá, Álvaro. Diga lá. Pode falar, Álvaro. A gente tá Tá assim. Tá bom, professor, tá ouvindo? Acho que meu microfone tá com problema, então. Agora sim. Não, agora sim, agora sim. Agora Tá, deu. vamos lá. Problema 8, levantamento de dados 8, revisão de literatura 5, metodologia 5, implementação 9, análise de resultado 10, conclusão 9, escrita científica 5. Boa. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui o da Gabriel. Aqui, ó. 7648 9174. Boa. Sérgio Wallace. Bom, o meu Wallace aqui. Vai lá, Wallace. 9, 10, 8, 8, 10, 10, 9 e 2. Eita, ninguém gosta de escrever, rapaz. Sérgio. Pior que ferrou ali, porque tá todo mundo colocando nota baixa. Dá para mudar o 5 meu aí para Tá. 0? Sérgio tá aqui no chat aqui. Beleza. Deixa eu achar aqui. Olha lá. Sérgio é 8627 910 105. Muito bem. Então, olha só. A gente demorou aqui 3 minutos para fazer um levantamento de dados. Obviamente que foi uma análise superficial, né? Uma análise superficial. Mas vejam como surgiu diferentes características de como analisar. Por exemplo, a Priscila é aquilo que a gente brinca, né? É pau para toda obra. Ó, quem cair no colo dela, ela resolve. Já o Eliandro falou, ó, puxa, eu não gosto de colocar nota 10, né? Então, tem diferenças, e não tem nenhuma, não, isso não é errado ou não é certo. Mas isso evidencia para nós que, às vezes, a escolha das pessoas é diferente daquilo que a gente tem um diagnóstico de fora. Não, eu quero que aquela pessoa faça isso. Puxa, mas a pessoa talvez não esteja trabalhando a contento, porque ela está fazendo um trabalho que ela não gosta, por mais que ela faça bem, né? Então, o problema de designação simples, ele pode ser justamente isso aqui, designar tarefas para as pessoas, tarefas para equipes, tarefas para máquinas, pessoas para máquinas, equipes para máquinas. Então, esse match. Reparem que o problema clássico aqui, eu tenho uma característica, depois a gente vai falar na variação, em que a quantidade de tarefas e a quantidade de pessoas
é igual. Tem um exercício que é bem icônico sobre problema de designação no livro do Katamurti, que é quando ele coloca assim, aqui homens e aqui as mulheres, e cada um avalia o outro, e ele chama-se de preferência do amor, aqui vai dar o melhor match do amor. Isso é um livro de 1970, tá? 80, então já se falava disso aí nesse sentido. Olha, reparem aqui o seguinte, tá? Reparem aqui o seguinte, que quanta gente quer fazer análise de resultados? E as notas todas altas. Ou seja, para quem eu entregar isso aqui, beleza. Mas imagine essa seguinte situação aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, que é o pior de todos, né? Ninguém tem que fazer. Alguém tem que fazer o trabalho sujo. Alguém tem que escrever. Alguém tem que escrever. E olha como a gente tem uma não predisposição para escrita. Mas, mesmo assim, um desses caras aqui, ou o Leandro, ou o Davi, ou o Sérgio, ou o Álvaro, vai ter que pegar. Ou, no máximo, a Gabriela ali. Alguém desses 5 pessoas vai ter que pegar isso daí. Veja. Professor, Oi, pode falar. eu não sei se vai fazer algum cálculo em cima dessa tabela, Uhum. mas essas são as preferências. Aí você comentou que você pode gostar de uma coisa, mas não ser bom, e ao contrário, não gostar, mas ser muito bom. Não sei se a Uhum. gente se tem dá para mesclar, né? Aí fazer uma ponderação, sei lá. Isso é Se a gente verdade. chega nisso. Pode comentar aí, quem Ah, liga o microfone? Davi? não, isso é verdade, realmente. Existem situações que você não gosta, mas você tem uma performance boa. Isso. Então, aqui eu estou mostrando para vocês um levantamento de dados simples, concordam? Agora, todo mundo concorda que essa nota aqui poderia ter vindo de algum lugar um pouquinho melhor? Por exemplo, uma ponderação da preferência da pessoa, mais da habilidade técnica dela, mais do currículo, mais da experiência. Podia ser uma composição de notas. Então, por exemplo, o Pécora vai vir aqui apresentar um negócio que chama-se multicritério, uma técnica chamada AHP. Lá da AHP, a gente pode sair com esses pesos aqui, por incrível que pareça, onde a gente tem diversos critérios. Então, olha aí como a gente começa a juntar. Então, a metodologia, que perguntar o que é metodologia? É isso. Puxa, eu vou resolver o problema de designação, porém, na primeira fase, eu vou aplicar um método multicritério, uma AHP, para definir os pesos que está compondo com preferência, com habilidade, com execução, com currículo, com formação. Eu coloco pesos para isso, trago essa nota para cá, e dessa nota eu faço a designação. Então, é possível? Não tenha dúvida que é possível. E aí agora vejam, não é muito mais teoricamente, muito mais justo uma análise assim? É muito mais justo. Só que a gente tem o desejo pelo poder, né? Se eu sou gestor, eu não vou abrir mão de fazer a escolha do jeito que eu quero. Mas talvez a sua escolha do jeito que você quer esteja fazendo a tua produtividade não ser a melhor possível. Então, nesse sentido aqui, o que o problema da designação faz? Eu vou tentar maximizar a preferência geral do grupo. Ou seja, se eu designo cada pessoa, uma pessoa para uma tarefa aqui, obviamente que se eu tivesse aqui 10 em todos, se eu somasse 80, se a soma total fosse 80, significa que eu escolhi 8, 10. Quer dizer, todo mundo está fazendo aquilo que mais quer ou que mais tem predisposição, dependendo do que significa essa nota. No caso aqui, é preferência pura. Então, o que mais quer. Só que a gente já viu que não vai ter como dar 80. Todo mundo concorda que não tem como dar 80? No máximo, daria 75. Porque a maior nota da escrita científica aqui é 5. Então, alguém tem que pegar a escrita científica. Mas quem diz que todo mundo vai pegar um 10? Porque pode ser que não dê certo. Então, quanto maior essa soma, mais significa que a minha equipe vai se sentir confortável com essa designação. Então, o que acontece? Qual é a minha definição das variáveis de decisão? O que eu quero saber? Então, aqui entra a primeira vez que nós vamos fazer... Primeira vez não, né? Mas uma variável do tipo x e j, que é do tipo 1, ou seja, a minha variável x e j vai ser igual a 1
se a tarefa I for designada para a pessoa J. Onde o I vai de 1 até 8 e o J vai de 1 até 8. E 0 caso contrário. Esqueci de colocar aqui. 1 para a pessoa J e vai ser 0 caso contrário. Ou seja, eu tenho a definição clássica aqui de uma variável binária. Então, se eu pegar essa matriz aqui e copiar aqui embaixo, e agora aqui eu escrever as variáveis x e j. Aqui eu vou colocar as tarefas I. E aqui eu vou colocar as pessoas J. Então eu tenho aqui a pessoa 1, pessoa 2, pessoa 3, até a pessoa 8. Tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3. Obviamente que aqui não vai ter esses pesos. Os pesos estão ali em cima. Então aqui, ó, por exemplo, vamos pegar um qualquer aqui. Aqui. Uma variável qualquer. Então, o que significa essa variável? Essa variável aqui é a minha variável x56. O que é x56? Se a tarefa implementação e testes for designada para o Sérgio. Isso é minha tarefa, minha variável 56. Se a resposta for 1, significa que a implementação e testes será designada para o Sérgio. Se a variável x56 for igual a 0, significa que implementação e testes não vai ser designada para o Sérgio. Então, eu tenho uma variável do tipo binário aqui. Ok? Muito bem. Então, como é que a gente mede isso aqui? O que eu quero fazer? Quero maximizar a minha preferência, maximizar Z. Então, vamos pegar aqui de novo a variável 56, que é a implementação para o Sérgio. A 56, ele tem uma preferência de 9. Significa o seguinte, que se eu designar a implementação para o Sérgio, a minha função objetiva tem que ganhar 9. Se não, vai ganhar 0. Bom, então basta eu multiplicar a preferência ali. 9 vezes x11. 9 vezes x11. Mais 9 vezes x12. 9 vezes x12. O que é o x12? É o problema para o Eliandro. Mais 8 vezes x13. Mais 8 vezes é o peso que o Davi deu de preferência para o problema ser designado para o Davi. Ou seja, se o problema for para o Davi, eu somo 8. Se não for, eu somo 0. Porque daí essa variável aqui é 0. 8 vezes 0 é 0. E assim por diante. Até o final lá embaixo, lá, ó. Até 5 vezes x87 mais 4 vezes x88. Entenderam a função objetiva aí? Eu quero maximizar as preferências. Opa, então olha só. Aqui abre também um outro aspecto de pensamento. A gente falou em maximizar lucro, a gente falou em minimizar custo. Agora começa a ter um conjunto de ideias que a gente pode ampliar isso aí. Eu posso maximizar a preferência, minimizar a distância. Então, uma série de variações que a gente pode fazer aí. Sujeito às seguintes restrições. Muito bem, agora vamos pensar qual restrição aqui que eu tenho. Vamos pensar aqui no problema. Então, se o problema clássico, tá? Se eu tenho aqui 8 tarefas e 8 pessoas, a ideia é que cada problema seja resolvido por uma pessoa. Então, como é que eu escreveria que cada problema só pode ser resolvido por uma pessoa? Ou seja, dessas notas aqui da primeira linha, só uma vai ser escolhida. Ou seja, dessas variáveis de seleção de quem vai resolver a descrição do problema, a primeira tarefa, apenas uma delas vai ganhar 1. Todas as outras vão ser 0. Então, eu vou escrever isso, ó.
o problema para o Wallace, mais o problema para o Eliandro, mais o problema para o Davi, mais o problema para a Priscila, mais o problema para o Tássius, mais o problema para o Sérgio, mais o problema para o Álvaro, mais o problema para a Gabriela. Ou seja, o problema em si, para essas pessoas, só uma delas vai fazer. Como a minha variável é binária, todas elas vão ganhar 1 ou 0. Se essa soma tem que ser igual a 1, quer dizer, um deles vai ser 1 e os outros vão ser 0. Ficou claro aí? Sim ou não? Sim. Então, isso lembra que a gente viu na aula passada? É uma restrição do tipo mutuamente excludente. Ou seja, eu tenho ali as opções e eu estou escolhendo somente uma, as outras eu estou excluindo. E eu vou fazer isso para todo mundo. Eu vou fazer isso até chegar lá, no último problema, que é a escrita científica para o Wallace, mais a escrita científica para o Eliandro, mais, aí eu vou até o final, a escrita científica para a Gabriela tem que ser igual a 1. E o que eu acabei de fazer aqui nesse conjunto de restrições aqui? Então, para cada linha aqui, eu tenho uma dessa. Eu estou dizendo que cada problema vai ser pego por uma pessoa. Agora, se eu rodar o modelo só assim, o que ele vai fazer? Ele vai colocar todo mundo para a Priscila. E a Priscila colocou 10 para todo mundo. Então, se eu dizer assim, cada tarefa tem que ser pego por uma pessoa. Ele vai colocar os 70 aqui para a Priscila. Ele vai escolher um desses, provavelmente o Eliandro aqui, que é o primeiro aqui, um desses 4 aqui, então nós vamos ter os 75. Agora, faz sentido eu colocar 7 tarefas para a Priscila e deixar os outros sem fazer nada? Não faz muito sentido. Então, nós temos que ter alguma coisa que garanta também que cada pessoa só pode pegar uma tarefa. Cada tarefa tem que ser pega por uma pessoa, mas cada pessoa só pode pegar uma tarefa. Peraí, então a gente pode usar a mesma lógica olhando para a coluna aqui, ó. Vamos pegar o Wallace de exemplo. Então, a tarefa 1 para o Wallace, a tarefa 2 para o Wallace, mais a tarefa 3 para o Wallace, 4 para o Wallace, 5 para o Wallace, 6 para o Wallace, 7 para o Wallace, 8 para o Wallace. Isso aqui tem que ser igual a 1. Ou seja, tudo que termina em 1 significa todas as tarefas para o Wallace. No momento em que eu faço isso, o que a gente faz? Faço isso para todo mundo. Pegar lá o 8 lá, ó, a Gabriela. A tarefa 1 para a Gabriela. A tarefa 2 para a Gabriela. E assim por diante, até o final, até a tarefa 8 para a Gabriela. Tem que ser igual a 1. No momento que eu faço isso, estou dizendo assim, cada tarefa só vai ser pego por uma pessoa, cada pessoa só pode pegar uma tarefa. E aí eu já tenho os dois conjuntos de restrição funcionando ao mesmo tempo e fazendo com que resolva o que eu quero. Obviamente que a minha variável x e j aqui é binário. Então, esse é o modelo da designação. Bem, vamos resolver isso aqui. Olha só, está bem claro. Na matemática, gente, o sinal de mais, ele é equivalente ao ou. Então, também eu posso encarar isso aqui, assim, com um sentido lógico, e dizer assim, o problema vai para o Alice, ou o problema vai para o Leandro, ou o problema... ou, tá? Então, dá para fazer essa mesma relação aí lógica, tá? Bem, então vamos preparar isso aqui, porque isso aqui é a soma, nada mais é do que a soma da primeira linha. Soma isso aqui. Eu posso fazer isso para todas as linhas. Na hora que eu faço para todas as linhas, a soma da conclusão. A conclusão, então, qual que é a restrição? Que cada linha tem que ser igual a 1, cada linha tem que ser igual a 1, cada linha é igual a 1. Beleza. Fazendo a mesma coisa agora para as pessoas só podem pegar uma tarefa, é a soma das colunas.
Tá lá, a soma das colunas. Muito bem. E a minha função objetivo? Minha função objetivo não é justamente 9 vezes isso, 9 vezes isso, mais 9 vezes isso, mais 8 vezes isso, mais 10 vezes isso, e assim por diante? Então, aqui eu tenho um somar produto desses pesos vezes essas variáveis. Vou colocar aqui uma cor aqui, para não ter problema. Tranquila a modelagem aí no Excel? Então vamos resolver. Bem tranquilão, né? Bem simples. Então vamos resolver. Vou resolver pelo OpenSolver aqui, ó. Função objetivo, tá aqui, beleza. Minimizando células variáveis. Então essas, legal. Restrições. 2 conjuntos de restrições operacionais que a gente fala. As restrições em que todas as tarefas têm que ser pegas por apenas uma pessoa, já está igualdade. E a restrição operacional em que cada pessoa só pode pegar uma tarefa. Já está o igual aqui. Muito bem. Não posso esquecer que a minha variável aqui é binária. Então, sempre eu tenho que declarar que é o jeito das variáveis. Se as variáveis forem só não negativas, já está marcado aqui, ó. Faça ilimitadas variáveis, as células variáveis, eles sejam não negativas. Já está. Mas nesse caso aqui, as minhas variáveis são binárias. E reparem, aqui entra o problema que, para vocês que estão fazendo uma especialização em optimization, em business optimization, vocês têm que entender a complexidade do problema. Você veja que um exemplo simples de 8 tarefas, 8 pessoas, já me gerou 64 variáveis binárias. Então, a gente tem que pensar mais ou menos assim, a dificuldade de resolver um problema de 0 a 10, onde todas as variáveis são contínuas, de 0 a 10 é 1. Onde as variáveis são contínuas e inteiras, é 5. Onde as variáveis são contínuas, inteiras e binária, que é o que a gente chama de problema misto, é 9,9. Então, colocou variável binária no meu modelo, deixa a complexidade bastante forte. Tá? Então, ele fica bem complexo. Então, quanto mais variável binária, mais difícil é resolver o problema. Só que as variáveis binárias, elas funcionam como o nosso if. Né? Vejam, a variável binária é um if. Se isso, quer dizer, é igual a 1, então vai acontecer isso. Se não é isso, else, então, é igual a 0, vai acontecer aquele outro. Beleza? Tranquilo aí? Então, ó, tá lá todas, salvei o modelo. Não posso esquecer aqui, deixa eu voltar aqui, que toda vez que eu tenho problemas inteiros, ou seja, variáveis inteiras ou binárias, eu vou até tá registrado isso aqui, tá gravado. Aqui no Branching Bound Tolerance, lá do nosso, eu tenho que baixar esse cara aqui para um... Eu geralmente coloco 10 a menos 6, tá? 5 zeros depois da vírgula e 1. Tem que mudar, senão ele vai dar uma solução ruim. Beleza, agora salvei e tá lá. Então, só lembrando, né, a vantagem de fazer aqui no OpenSolver, né? Ó, aparecem as variáveis binárias, um Bzinho, minimizar, enfim, tem essa visualização aqui que eu gosto bastante. Resolvi e tá lá nossa solução. Vou colocar aqui em cima a nossa solução para ver o que acontece. E aí a gente vai analisar o impacto disso. Então tá lá. O Alisson nos resultados. Deu Tá ruim, bom. professor. Eu vou ter que ficar com a escrita científica, o que eu não gosto. E aí, ó. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Davi, para implementação. A gente rodou ele para minimizar E uma. foi a única que a Então é isso mesmo. Priscila. Vamos lá. Eu não É, mudei, a hein? nota teria que ser, sei lá, Eu acho que Foi a diferente de única que a um, Priscila né, colocou professor? 1, né? Eu coloquei minimizar lá? Eu acho que sim.
Ah, aí, ó. Se salvou, Priscila. Tava errado o modelo, viu? Ainda bem que o pessoal tá prestando atenção. Não deu ruim, não. É eu que fiz errado. Tá resolvido. 73. Lembra que o máximo era 75? Então agora vamos ver o que que deu aqui. Deu ruim para mim, pode voltar lá no minimizar. Eu queria ter mudado a nota depois que eu vi. Olha Todo lá, mundo pôs nota implementação, baixa, para mim o escrita 5 é científica baixo. foi. Vamos dar uma olhada no que aconteceu aqui, gente. Vamos analisar a resposta. Mas o resto é tudo 10, praticamente, né? Mas é bom que quem escreve passa por todos esses outros pedaços aí. É, isso aí. O Sérgio pegou aqui. O Álvaro aqui. Priscila, vamos trocar aí? Eu tenho uma oferta. Não, Olha, por isso que eu falei primeiro. Eu ó, fui ó, adiantar. olha só, gente. O que que aconteceu? É, por que que aconteceu isso? Né? Vamos lá. Por que que ficou o Eliandro aqui? Por que que a gente escolheu o Eliandro? Podia ter acontecido qualquer outro. Porque vejam que a primeira opção da Gabriela era análise de resultados. Eu tinha várias pessoas com nota 10 aqui. A segunda opção, nota 10 da Gabriela, 9 aqui, eu tinha dois caras, duas pessoas, o Wallace e a Priscila, que tinham uma nota maior do que a Gabriela para a segunda opção. Na terceira opção da Gabriela, só a Priscila, que tinha nota 10. Só que a Priscila tinha várias notas 10. Então, dentro do que dá mais, entre aspas, prejuízo, era designar a Gabriela aqui para a terceira, o que dá menos prejuízo, né, para a terceira opção dela. Mas mesmo assim, vejam que é a terceira opção. O que a gente está dizendo aqui, puxa, entre o 8 e o 4, poderia ser um 10, é a terceira opção da Gabriela. Já o Eliandro, reparem que todos os outros, mesmo aquilo que a Gabriela decidiu, tem uma nota menor. E o Leandro é o que vai ter a menor diferença entre a nota que ele foi designado e a maior nota dele. Professor, Lembra do critério do Leandro? Ele falou assim: eu não gosto de colocar nota 10. Então, mas alguém vai ter que fazer, não tem jeito. professor, por curiosidade, por isso que eu coloquei ali que eu gosto de analisar. Você vê que o 9 ali é análise de resultado. O meu tá concentrado, você vê que eu não vou nos extremos, né? Eu fico ali no meio. Dá até para tirar alguma conclusão ali. Se o senhor puder fazer uma gentileza, na Claro. C1, fazer uma média simples de todas as dos números ali, ó. Vamos ver. Aí quem der menor vai ficar com pior. Talvez seja a conclusão. É, o Sérgio tem 7,12. Mas eu sou o Mas, segundo pior. mas não é isso. Não, tem a Gabriela. Não, não, É isso, eu sei que não tem a ver, mas é só para. é isso aqui, ó. Ó. É, É essa diferença aqui, ó. É essa diferença aqui que conta. Você veja que aqui eu tenho 10, eu tenho 4. Aqui eu tenho 10, eu tenho 2. A Aqui eu tenho dispersão, né, 9, entre aqui os 5. números. Então é a minha amplitude que conta. é. Então o que ele vai tentar fazer? Aumentar tanto que o nosso máximo não tem como ser mais do que 75, concorda? Não tem como. Não tem como. O máximo, não tem como. A gente foi 73. Então não tem como dar melhor preferência do que isso. A gente pode ter outras soluções que deem 73, mas mais que 73 é impossível. Então, eh, neste caso aqui, a gente tem uma tarefa que ninguém quer fazer. Então alguém vai ter que fazer, não tem jeito. Alguém tem que fazer a limpeza. Alguém, no churrasco, alguém tem que fazer o trabalho sujo. Não tem jeito, né? No teu solver deu 75? Vamos me dar a solução. Talvez o número seja diferente aqui. Tem que ver se está exatamente o mesmo número. Aqui, ó, eu acho que não tem como dar 75, tá? Eu acho que não tem como dar 75, porque não tem como. Os dois únicos 10 aqui, ó, do Álvaro e da Gabriela, estão aqui. Então não tem como dar 75. Impossível. Porque se um é 10, o outro não vai ser. E se aqui é 10, aqui não vai ser. E assim por diante. Você veja que se aqui for eu escolher outro 10 aqui, escolher um 9 aqui,
Aqui eu não posso escolher, aqui, se eu escolher aqui, eu não posso escolher aqui eu já perco 10 também. Então não tem como dar 75. A não ser que tenha algum número diferente aí. Professor, ela comentou ali que ela digitou uma nota errada. Então, Ah, tá. acho Mas, Por que- mas, por que mas que- a principal aqui, conclusão aqui, não é a tarefa em si, mas que a gente vai fazer essa designação da melhor forma possível. Não tem como dar melhor do que isso aqui. Obviamente que agora entra o comentário do Davi, tá? Entra o comentário do Davi lá. Aqui a gente está olhando só para um critério, que é a preferência da pessoa. A gente poderia fazer isso aqui sendo uma composição de coisas e uma nota final, e aí maximizar essa nota final? Claro que poderia, deveria. Então, se a gente tem isso aqui numa dessa, por exemplo, estruturado, eu vou lá, meço a nota, etc., coloco a nota melhor, blá, 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 blá. Cheguei na conclusão. Com o tempo, por exemplo, a gente pode fazer com que, assim, olha só, não pode fazer isso que a Priscila falou. Por exemplo. Ah, não, pode fazer isso que a Priscila fez. Por quê? Porque, sei lá, o critério, eu posso colocar no máximo 2 notas 10, ou no máximo 2 notas repetidas. Enfim, aí você vai aprimorando o modelo com o tempo de acordo com a tua expectativa, tá? Qual que é a variação disso aqui, gente? Qual que é a variação disso aqui? Imagine agora, você veja que eu parti de um problema que tem 8 tarefas e 8 pessoas. Imagine se eu tivesse 10 tarefas aqui, 2 a mais e 8 pessoas. A gente tem 3 possibilidades de fazer. Qual que vocês fariam? Me dêem sugestões aí, que se eu tivesse 10 tarefas e 8 pessoas. Vamos ver quem são os gestores mais carrascos aí, vai. Colocar pessoas para fazer mais de uma atividade pautada na complexidade. Tal. Ou colocar Como é que você essas faz? duas excedentes apoiando as demais Isso. Como que é? de forma proporcional. Pegar as duas excedentes e de forma proporcional ir apoiando, escalonando no tempo o apoio para os demais. Tá vendo? Ó, tá vendo que a gente já vai para gestão quali, Davi? Percebeu? Você já vai para mentalidade de, não, olha só, cada um pega uma, daí quem sobrar, veja aí quem pode fazer. Decisão quali. Ruim. Porque o que acontece? Você dá margem para isso, para que o vagabundo vai lá faça. Vagabundo entre aspas, tá? O vagabundo, o preguiçoso, o preguiçoso vai lá, pegue a atividade dele e faça bem devagarzinho para não ter que fazer a segunda. E aquele que é o bom, que fez rápido a tarefa dele, vai ser o prejudicado. Por quê? Porque ele vai ter que fazer 2 tarefas. Percebe? Como o quali dá margem para as pessoas manipularem as tarefas. E aí, eu não estou preocupado com a produtividade da equipe. Por quê? Porque eu deixei toda vez, e isso é uma coisa, é uma regra de ouro para dentro da otimização. Toda vez que você deixa uma decisão para as pessoas que estão executando, isso é ruim. É ruim. Se as pessoas tivessem que tomar a decisão, elas estariam no teu cargo de gestor. As pessoas não têm que tomar decisão, não devem tomar decisão. Na questão operacional, que fique bem claro, na questão operacional, ela não tem que, na questão operacional, ela tem que executar. Toda vez que eu tiro a decisão que é minha, de gestor, e eu transpasso essa decisão para o operador, eu estou perdendo produtividade. Na maioria esmagadora das vezes. Na maioria esmagadora das vezes. Então, esse é uma decisão, seria uma decisão que eu corro muito risco. Puxa, eu vou deixar ali. Quem terminar primeiro faz. Ruim. Agora vamos tentar fazer o pensamento quant. Vamos tentar fazer o pensamento quant. Tem 3 possibilidades. Eu tenho 10 tarefas e 8 pessoas. Vai lá, mais uma. Tenta mais uma aí, gente. Alguém tinha falado aí. Deixar os 8 fazer as 8 primeiras, terminam, vai sobrar 2, todo mundo faz as 2. Tudo bem, mas como é que eu faria isso quantitativamente? Quais 8? Eu tenho 10 tarefas agora. Imagina que eu tenho 10 tarefas aqui. É tudo uma paulada. Você falou, deu 10 notas. Quais 2 tarefas? Talvez as menos complexas, separar por complexidade as atividades. De novo, a gente foi para o quali, né? Não dá para fugir. De novo, a gente foi para o quali. Percebem como é muito fácil a gente ir para o quali, gente? Por quê? Porque é rápido de tomar decisão. Vamos para o quali.
De novo, a gente foi para o quali. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou dar três opções para a gente. A primeira opção, eu vou analisar como gestor, vou pegar as 10 tarefas e vou juntar duas, de 4 eu vou fazer duas e vira 8 e 8. É uma opção? É. Então, se eu tenho 10 tarefas e 8 pessoas, eu pego 4, junto duas a duas, ou seja, eu reescrevo as tarefas. É uma solução, é uma solução. Vira 8, 8 e acabou. Claro que você está impondo que uma pessoa vai acabar fazendo duas tarefas. Aí, Mas independente da carga de trabalho de cada tarefa, então, você como gestor vai tentar fazer isso de uma maneira aí, teoricamente mais equilibrada. então, de alguma maneira vai para qualificar as tarefas para que você Isso. está qualificando de qualquer maneira. Isso. Mas, É. então, essa é uma primeira solução para a gente tentar sair do quali na solução. Mas a gente, na preparação dos dados, acabou indo para o quali. É isso. Essa é a primeira solução. Não é muito boa. Vamos partir do seguinte princípio, galera, que se eu tivesse 10 tarefas listadas, é justamente porque foram listados 10 tarefas. Se fosse para ter 8, eu teria listado só 8. Eu já teria juntado na definição das tarefas. Concordo? Então, beleza. Segunda opção, eu poderia pegar aqui duas pessoas e repetir. Então, eu tenho 10 tarefas, pego duas pessoas e repito duas colunas aqui. Eu fico uma matriz de 10 por 10. Qual que é o problema disso? Eu tenho que escolher essas duas pessoas. E aí eu posso estar. Ah, eu não gosto lá do Tarsus lá, então eu vou colocar ele duas vezes. Ou, puxa, o Leandro manda muito bem aí e tal. Não, o Leandro e a Gabriela são os melhores aqui, então eu vou colocar eles dois. Então, de uma maneira, sem querer, ao invés de são os melhores, vão fazer, eu vou acabar fazendo com que eles trabalhem mais que os outros. Agora, se eu deixar o meu modelo decidir, bom, eu posso fazer o seguinte, né? Vou pegar aqui essa tarefa, por exemplo, das pessoas, 8 tarefas, 10 pessoas. Eu posso pegar aqui, eu vou só fazer aqui embaixo. A gente pode dizer assim, ó, pegar isso aqui e falar que é maior ou igual a 1, repetir a restrição e dizer que é menor ou igual a 2. Ou seja, cada pessoa tem que pegar no mínimo uma e no máximo duas. Então, eu tenho 10 tarefas, 8 pessoas. No máximo, no mínimo, ela vai ter que pegar uma, que é maior ou igual a 1, e no máximo duas tarefas, menor ou igual a 2. Então, ela vai pegar uma ou duas. A soma vai ter que dar isso. E é isso, cada pessoa tem que pegar uma, eu faço isso nas pessoas, cada tarefa tem que ser pega por uma pessoa, isso aqui permanece igual, e essa aqui eu vou criar, em vez de um conjunto, dois. E aí o que vai acontecer? Os pesos vão me dizer qual é a melhor designação. Aí, por exemplo, a Priscila aqui tem uma grande chance de pegar duas. Claro, porque ela falou, qualquer coisa que vir, eu mato no peito e resolvo. Quem tem quem tem mais nota 10 aqui, quem tem mais nota 10 aqui é o que vai ter mais chance de pegar mais tarefas. Então, quem tem mais habilidade. Reparem de novo que agora sim, com esse tipo de situação, esse tipo de variação do problema, isso vale tanto para mais tarefas quanto pessoas, mais pessoas quanto tarefas. Se eu faço esse peso, uma composição de notas, de acordo com que aí agora sim é o gestor. Puxa, isso aqui me importa tal curso, me importa tal habilidade, tal soft skill, tal hard skill, tanto experiência, preferência da pessoa que eu vou perguntar. Eu faço isso, uma composição de pesos e faz uma nota final para a pessoa. E isso é minha tarefa como gestor. O resto deixa que o modelo decida o que vai ser melhor para a equipe como um todo. Porque eu vou ter a maior produtividade possível. E aí, se a pessoa pegar 2,10, sei lá, por exemplo, o Tarsus pegar aqui o problema e no final aqui vai ser a venda, por exemplo. E ele está com 2,10, legal, ele está com 2,10. Ele pegou duas tarefas, mas é duas coisas que ele queria fazer. Beleza? Entendido aí, não? Então, as decisões
na modelagem, daqui para frente, elas vão envolver necessariamente o que eu quero fazer. Como é que a gente vai fazer essa discussão com o computador, com o chat GPT? Não tem como. Por quê? Porque é uma... Aí agora, vamos lá, a sugestão do Davi vai fazer sentido total aqui agora, em vez de eu tenho as tarefas, bom, mas vamos melhorar nos pesos, porque a designação deixa que o modelo faça melhor. Vamos melhorar na gestão anterior. Como é que eu descrevo melhor as tarefas? Como é que eu melhoro agora a equipe? Que soft skills está fazendo? Que hard skills está precisando? Hã? Tem uma lista que eu mandei para vocês, tá lá, já está publicado lá, que é exercícios PPL. Lá tem um exercício, não lembro qual que era o número, sobre contratar pessoas que falam diversas línguas, tá? É exatamente isso daqui que eu estou colocando essa variação. Então, esse exercício é um exercício legal de vocês tentarem dar uma olhada lá para fazer, tá? Na aula que vem eu posso até trazer isso pronto só para mostrar para vocês, mas para vocês pensarem um pouquinho. Dúvidas, galera, sobre o problema da designação, não? Não? Muito bem. Você veja como é ruim, né? Quando a gente fica confrontado com... Pô, mas como assim eu não vou poder decidir quem que eu vou colocar? É ruim, não, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que começar a pensar as vantagens de colocar isso. Se a gente chegar num momento em que fala assim, é exatamente essa cultura que a gente tem nas empresas hoje. A gente vai chegar num momento em que, puxa, esse modelo matemático está tirando o meu poder. Se você em algum momento pensou nisso, puxa, então você não está com o pensamento quantitativo afiado. Porque o negócio não é tirar o poder, é fazer com que a decisão seja mais inteligente. Então, aonde que está o meu poder? Em preparar os dados, em preparar as informações e deixar muito claro qual é a decisão que eu quero tomar. E aí eu deixo que o modelo toma a decisão. E eu aqui vou trabalhar fortemente na preparação do melhor dado, na melhor informação, aprimorar a qualidade do dado que eu tenho, a qualidade da informação que eu tenho e melhorar a decisão que eu tomo, porque eu melhorei a entrada de dados, né? Dentro da computação, a gente tem um ditado muito famoso, né? Que é garbage in, garbage out. Os dados que entram em mim são os dados lixo, garbage in, não importa qual é o processamento que eu faça, a saída vai ser ruim, vai ser lixo também, garbage out. Então, esse é um ditado bem comum no meio da computação. Para otimização, data science, não tem como não ser assim. Não tem como não ser assim. Se a informação que eu estou trabalhando veio de qualquer jeito, eu posso ser o melhor gestor do mundo. Vai sair uma solução ruim. Então, se eu paro de tomar a decisão de resolver e passo a pensar nos dados e no modelo que envolve o problema, a solução aqui vai ser a melhor possível. Porque eu estou trabalhando no antes, na base, naquilo que importa para o meu problema, que eu estou resolvendo. Beleza? Muito bem. Agora eu só vou fazer uma introdução do segundo problema, que é o problema do transporte, e a gente dá uma paradinha. Vou deixar aqui vocês trabalhando um pouquinho. O problema que a gente vai resolver agora é o problema do transporte. Se alguém tiver dúvida, sempre é só abrir o microfone e falar, tá, gente? Sem problema nenhum. Então, nós vamos ter aqui só uma introdução para vocês ir pensando no intervalo. Origens. Então, imagina lá que eu tenho 1, 2, 3, 4 origens. Tá? Imagina que isso aqui são fábricas. São fábricas. Tá? Cada fábrica dessa, ela tem ofertas. A gente está ofertando lá um produto lá. Tá? Vou pegar um caso real aqui. Eu fiz um trabalho para a Cocamar há um tempo atrás, onde que as origens aqui eram as fazendas que tinham produção de soja. E qual que era a oferta que ele tinha lá? Toda semana, todo domingo lá, eles tinham que informar
quantos caminhões de soja saíram ali, quantas carretas de soja saíram. Então, ele tinha lá 120, 80, opa, 95, 105. Muito bem. Então, somando isso aqui, vai dar 400. No total aqui, eu tenho 400 carretas aí de 4 fazendas. Tá? Então, eu tenho origens, cada origem tem uma oferta. Por outro lado, aqui eu tenho destinos. Destinos, demandas. Então, eu vou ter aqui o destino 1, destino 2, destino 3, destino 4, destino 5. Tá? Esses destinos aqui têm, obviamente, demandas. São mercados consumidores. Então, agora a gente está definindo o problema bem, bem certo, bem parecido com aquele exercício 21 que a gente fez. Né? Tem demandas. Então, vamos lá. Vendo que eu tenho lá a demanda aqui, eu tenho 65 aqui, 105 aqui, 50 aqui, 60, quanto que deu aqui? E 120 aqui. Muito bem. A soma desses caras aqui também deu 400. Beleza. Muito bem. Então, o que acontece? Eu tenho origens, eu tenho destinos, cada origem tem a oferta de um produto, cada destino tem uma demanda desse mesmo produto, dessa mesma unidade de transporte. E aqui no meio, eu tenho custos. Tenho custos. Esses custos aqui, se a gente pensar que as origens aqui, a gente vai variar no índice I. Então, eu tenho a origem 1, a origem 2, a origem 3, a origem 4, a origem I, e eu vou variar o destino J aqui, destino 1, destino 2, J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4, J igual a 5. Eu vou ter um que a gente chama de custo CIJ. O que é esse custo CIJ? É o custo de transportar uma unidade de uma origem I para um destino J. Então, eu posso transportar de cada origem para cada destino. E assim para todo mundo. Mesma coisa para todo mundo. Ou seja, da origem 1 eu posso mandar para os 5 destinos. Da origem 2, destinos. E qual que é o problema aí? Qual que é o problema? O meu grande problema é saber quanto que eu vou transportar de cada origem para cada destino. Dependendo desse custo. Esse custo aqui pode ser o frete, que vai ser, pode ser o custo do meu caminhão interno, enfim, o custo dele lá. Uma unidade. Então aqui eu tenho que transportar 120 unidades. Quanto custa transportar uma unidade daqui para cá? Daqui para cá. E assim por diante. Tá? É claro que não é barato, não é fácil às vezes encontrar esse custo. Quando o frete está pré-estabelecido, tudo bem, né? Mas e é claro que eu entendo perfeitamente se alguém falar assim, mas professor, dificilmente é uma carga cheia, pode ir carga parcial, como é que eu faço isso daí? Claro que tem. Então, isso são variações do problema. Então, aqui é o problema básico. Aqui é o problema básico. Reparem que a soma da oferta e a soma da demanda é igual. Então, a gente tem aqui uma condição que a gente faz assim: a oferta é igual à demanda. O nome disso aqui é o caso em equilíbrio. Caso em equilíbrio. Então, está em equilíbrio. Oferta é igual à demanda. Depois a gente vai pensar como é que a gente faz o desequilíbrio. Beleza? Então, galera, eu vou deixar aí, ó, são 9h37, 9h40, até 10 horas, 20 minutinhos, para vocês pensarem aí como é que vocês fariam o modelo de transporte. Como é que vocês fariam resolveriam esse problema? Bom, criem aqui uma matriz de custo aleatório, IJ, né? Vamos colocar aqui, ó, CIJ, 1, 2, 3, 4, 4.
Então, aqui vão estar as origens. E aqui vão estar os destinos. 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui um aleatório aqui, ó. Tá lá, entre 15 e 100. Colar valores. Pronto. Então tá aqui, ó. Então, vamos pegar lá, por exemplo, do 2 para o 5. Do 2 para o 5. O custo de levar do 2 para o 5 é 37. Ou seja, cada unidade que eu levar do 2 para o 5 custa R$ 37, por exemplo. Ok? Entendido? Então, isso aqui é a nossa matriz de custos. Legal. Então, agora eu tenho os custos, eu tenho as ofertas, eu tenho os destinos. A gente precisa resolver isso daqui. Fechado? 20 minutinhos de intervalo aí pra gente? Pode ser? Pessoal, Beleza. beleza? Eu Beleza? vou Uhum. Valeu. Obrigado. parar de gravar aqui. Parar de gravar aqui.